Pessoal, o Brasil está ganhando casca para ser favorito à Copa do Mundo ou apenas fazendo o dever de casa contra adversários mais fracos, hein? Vem comigo! Galera, lembre sempre, se inscreva lá na KTO, tem o meu cupom de desconto FACINCANE, 20% de cashback em toda a primeira aposta que você fizer, ou seja, tá chegando agora na KTO, investiu 100, volta 20, assim sucessivamente, não tem choro nem vela pra vocês, a KTO é, a razão que pode ser, quem sabe, de muita coisa boa nesse fim de ano. Tem Liga das Nações rolando nessa data FIFA, semana que vem volta Campeonato Brasileiro, tem muito jogo bom pra você se consagrar, as melhores odds do mercado estão na KTO, usa meu cupom e seja feliz, tamo junto! Pessoal, o Brasil de Tite arrebenta a seleção de Gana, faz 3-0 lá em Le Havre, na França, e se consolida cada vez mais para chegar muito forte na Copa do Mundo. A questão que fica nesse momento é, o Brasil que teve este ataque mágico, este ataque muito forte diante da seleção africana, é uma equipe sólida o suficiente para encarar adversários que têm um poderio de meio campo muito mais forte? É um time que, taticamente, será que vai passar essa segurança de ser uma seleção brasileira não só favorita no papel, mas em especial numa prática de jogo dentro de campo daqui a aproximadamente 3 meses do Mundial do Catar? Porque é o seguinte, jogar com seleções em que se retraem diante do Brasil, em equipes como a seleção do Catar, que pouco ofertam tecnicamente em meio campo e que ficaram muito mais na espreita para buscar um contra-ataque em velocidade dos seus jogadores, isso facilita para um time que tem um poderio ofensivo muito forte, de circulação, uma espécie de triângulo invertido que fez o Tite para buscar justamente a defesa de Gana, com os 3 jogadores, com o Richarlison à frente circulando, o Vini por um lado, você tem o Rafinha por outro, o Neymar e o Paquetá se infiltrando nesse sistema que faz com que o Brasil se torne muito móvel e agressivo. Isso é claro que para um adversário com esse tipo de característica funciona muito, porque ele não vai te ofertar nenhum tipo de posse de bola ou de roubada para atacar os seus espaços nessas bandas do Neymar e obviamente do Paquetá, deixando apenas o Casemiro como a única base para sustentação defensiva. Para esse tipo de adversário funciona. A questão é, para seleções que têm um meio campo, um poderio muito mais forte, como Espanha, como a própria Inglaterra, que apesar de estar numa dificuldade nesse momento, rebaixada para a Série B da Liga das Nações, mas ainda assim um time que eu acredito que vai chegar com a cabeça no lugar para a Copa do Mundo, a própria seleção da Alemanha, a Argentina principalmente, que hoje tem um meio campo extremamente sólido, brigador e ainda mais criativo, a própria França, que apesar dessa crise de relacionamento de alguns jogadores, é sempre a seleção francesa com o meio campo mágico, que se quiser jogar bola na Copa do Mundo, é evidentemente que vai entrar como uma das grandes favoritas. Então, a pergunta que fica é, diante desse cenário, diante desses adversários, dá para jogar assim? Acredito que um pouco mais difícil. Acredito que o Tite pense em ter um balanço com 2 jogadores de um pouco mais de segurança, ao mesmo tempo sem perder a cadência e a criatividade de meio campo, talvez o Casemiro com o Bruno Guimarães ou então com o Fred, para buscar, quem sabe, uma alternativa lá na frente, e aí tendo 5 jogadores para brigar por 4 vagas, né? Acredito que o Paquetá deve ser encaixado nesse sistema em algum momento, o Richarlison se consolidando para ser esse 9, mas eu não descarto o Gabriel Jesus em hipótese alguma nessa equipe. Me chamou a atenção o Pedro não ter jogado, queria muito que o Pedro jogasse de instante, até porque se são 2 jogos apenas para testes finais de Copa do Mundo, que se utilize esses jogadores, podia ter jogado no segundo tempo, entrado um pouco mais, assim como entrou o companheiro dele de Flamengo, Everton Ribeiro, mas enfim, uma seleção brasileira que, apesar dos pesares, ela começa a apresentar recursos, ela começa a se mostrar um time mais solto e tem jogadores de frente num momento individual muito diferente neste início de temporada europeia. Vinícius Júnior e o Neymar, 2 jogadores que por suas respectivas equipes, tanto o Real Madrid como o Paris Saint-Germain, estão comendo a bola. E que bom, porque essa fase se estendendo para uma Copa do Mundo, até lá os jogadores entrando no auge físico da
preparação deles, o que é muito importante. E claro, num que seria meio de temporada ideal de Europa, com todo mundo com o peito cheio e esses caras podendo decidir, ainda mais o Rafinha pelo outro lado com o Barcelona, o Brasil pode ter 3 jogadores fundamentais que fazem sim o time do Tite sonhar com o hexacampeonato. A minha única dúvida é até que ponto esse time está sólido taticamente, defensivamente, para jogar nesse sistema com esse chamado quinteto mágico diante de seleções mais preparadas. E você, tá de acordo comigo?